A maioria das pessoas acha que um mito é uma mentira que os supersticiosos acreditavam. Outros ainda pensam que os mitos eram as religiões dos antigos antes que o monoteísmo tomasse conta do Ocidente. Confira antes deste vídeo nossos 3 vídeos sobre o que é mitologia e o que é religião aqui nas playlists deste canal ou aqui no link das descrições. Se você não entender como os gregos formaram seus mitos, nunca vai entender seu pensamento e suas relações com os outros povos. Aliás, tomando os gregos como modelo, podemos descobrir como o mesmo processo se deu com todos os outros povos. Embora os mitos se utilizem das crenças e expressem a religião de seus povos, os mitos não têm por objetivo formar um tipo de doutrina religiosa e prática espiritual, porque tais crenças existiram antes e depois dos mitos. O mito era uma maneira de expressar o pensamento abstrato quando o homem ainda não dominava a filosofia e a ciência. Como dizia Gilbert Chesterton, abre aspas, todo este assunto mitológico pertence à parte poética dos homens. Parece estranhamente esquecido hoje em dia o fato de que um mito é fruto da imaginação e, portanto, uma obra de arte. Requer-se um poeta para criá-lo, e se estas coisas não forem apreciadas do ponto de vista artístico, elas simplesmente não serão. Fecha aspas. É por isso que nosso canal estuda a história de uma maneira muito diferente, intercruzando e observando 7 assuntos e conectando a história de um povo com todos os outros. Neste episódio faremos uma breve reflexão sobre como os gregos criaram seus mitos, nos utilizando da história, antropologia, arqueologia, ciência, arte, filosofia e até da teologia. Faremos uma reflexão sobre as origens gregas e sua relação com as demais nações da Era do Bronze. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos como este. Como dizia Chesterton, precisamos de um artista para ajudar a compreender um mito. Joseph Campbell foi um famoso mitólogo que ajudou George Lucas a criar a saga Star Wars. Campbell, em seu livro O Herói de Mil Faces, argumentava que a função primária do mito era fornecer ritos e símbolos que levassem o espírito humano a avançar. Campbell partiu do trabalho do psicólogo Carl Jung, que popularizou o conceito de arquétipos, que seriam imagens universais que todos nós reconhecemos, geralmente personificadas em tipos humanos que desempenham papéis e comportamentos na sociedade humana. Tais imagens constroem o inconsciente coletivo. Um exemplo é o mito de Édipo, explorado por Freud. Para Campbell, a faceta mais nobre das aspirações humanas, personificando a honra e ideais elevados, é o herói. Para ele, enquanto vilão ou os monstros da mitologia são criaturas dominadas pelo impulso de obter para si tudo a qualquer custo, personificando assim o egoísmo, o herói personifica o altruísmo, enquanto o herói é um modelo humano, tanto físico quanto mental, de domínio próprio e civilidade. O monstro tem uma forma selvagem e animalesca, porque representa as paixões animalescas, incontroladas e, portanto, destrutivas para todos. Campbell chamou de monomito a estrutura da jornada do herói, onde o personagem passa por um chamado, a fuga do chamado, um auxílio sobrenatural, faz aliados e se aproxima do desafio, é submetido às provas e, finalmente, retorna sendo reintegrado à sociedade, ou devolvendo a paz ao mundo dos homens. No mito grego, o herói sempre terminava sendo lembrado duramente que seu lugar no cosmos
é abaixo dos deuses, que eram a personificação dos poderes da natureza. Nesse sentido, para Campbell, a tragédia é a destruição das formas e do nosso apego às formas, e a comédia, a alegria inexaurível, selvagem e descuidada da vida invencível. Em consequência, tragédia e comédia são termos de um único tema e de uma única experiência que incluem a questão da queda e da ascensão, e juntas constituem a totalidade da revelação do que é a vida. A mitologia grega, não diferente das nossas adaptações dela para o cinema, continha diferentes versões porque não era um credo religioso, e por isso mitologia pode conter religião, mas não é propriamente a religião. Nunca ninguém se reuniu para chamar de herege versões diferentes do mito de Hércules. Apenas uma pequena parte do enorme, desorganizado corpo mitológico grego pode ser rastreado até as suas origens, mas temos certeza de contribuições do pensamento importado de lugares como Creta, Egito, Palestina, Frígia, Lídia, Trácia, Babilônia e várias outras. Segundo Hesíodo, no início havia somente o caos, um abismo disforme de água, de onde surgiram Gaia, a Terra e Eros. No pensamento do grego, o universo é eterno e a matéria já estava lá na forma do caos, evoluindo para Gaia, a Terra. Portanto, o universo para eles e para povos que cultuavam a natureza não tinha um Criador. O primeiro Deus surgiu da separação dos elementos, formando o céu chamado de Urano. Não sendo o criador da matéria, como no conceito do monoteísmo, Urano, o primeiro Deus, é um reprodutor, representado como o céu estrelado fecundando a matéria terrestre. No mito, Urano concebe em Gaia os 6 titãs e 6 titânidas, 3 ciclopes e 3 hecatônquiros, todos associados com forças primordiais da natureza. Se formos comparar com a Bíblia, mitos como Babilônia, Egito e Grécia e de todo o mundo sempre começam falando sobre águas primordiais e o caos. E os deuses, que são as próprias forças naturais, surgem para impor ordem sobre este caos. Enquanto na Bíblia é totalmente diferente, pois não há nada, apenas e unicamente Deus, e então este Deus cria o céu e a terra, e nesta criação surgem as águas primordiais. Por isso dizemos que Gênesis da Bíblia é uma história sobre a criação, pois de fato há um Criador criando alguma coisa, enquanto os outros erroneamente são chamados de mitos da criação, quando deveriam ser chamados de mitos de origem, pois descrevem uma origem, mas não necessariamente a criação, apenas a organização dos elementos do cosmos. Os antropólogos desconhecem uma imagem grega de Urano, o que sugere que este é um deus original vindo das mais remotas raízes dos gregos e indo-europeus que invadiram a Grécia. O deus celestial é a marca de todas as culturas antigas e, como em outras, é um deus abandonado, não cultuado, trocado por entidades mais próximas do ser humano. Ele foi considerado distante e indiferente pelos homens e, por isso, se no passado ele foi o Criador, os homens o abandonaram e o julgaram como cruel. No mito grego, Urano odeia seus filhos e os esconde no interior de Gaia, que incita a revolta dos titãs, dando a eles uma foice usada por Cronos para castrar e destronar seu pai Urano. Este mito é claramente importado pelos gregos do mito de Baal ou Kumarbi, vindo da Síria e de Canaã, que contava um mito sobre a castração e destronamento do deus antigo pelo deus mais jovem. Cronos, com sua irmã Reia, geram 5 filhos: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Mas ele os devora, temendo um destino como o que deu a seu próprio pai, até nascer o seu 6º filho, chamado Zeus, o qual Reia engana Cronos, fazendo engolir uma pedra, e esconde o jovem Zeus na ilha de Creta, até que ele cresce e finalmente consegue obrigar o pai
a vomitar seus irmãos, que se unem e agora, munido do raio, Zeus e seus irmãos enfrentam os titãs e destronam Cronos. A seguir, por estranho que pareça, a mãe de Zeus gera um monstro dragônico chamado Tífon, que desafia o deus do raio. Mas finalmente, quando Zeus prevalece com seus irmãos, divide o cosmos, ficando com o céu, Poseidon com o mar e Hades com o submundo. Mas de onde vieram os olimpianos? Digo, como os gregos os construíram? O Egito, por exemplo, levou 2000 anos sintetizando várias tradições diferentes até ter sua mitologia e religião. Babilônia herdou toda a bagagem da síntese suméria e acadiana e de vários outros povos da Mesopotâmia. A construção mitológica é longa e sincrética. Notamos, por exemplo, que Poseidon, como diz o antropólogo Mircea Eliade, era um deus antigo adorado por indo-europeus que nem conheciam o mar. O nome Poseidon significa esposo da terra. Ele era um deus dos cavalos, o que não tem nada a ver com o mar. Claramente, quando atingiram a Grécia, os cavaleiros indo-europeus tiveram que sincretizar seus deuses com os deuses locais, e assim Poseidon se tornou um deus marinho, Hades, um deus do submundo, e Zeus, o filho de Creta, substituiu o arcaico deus celestial. As deusas como Hera e Hestia representam diferentes aspectos da mitologia local, familiar e agrícola que foi absorvida pelos indo-europeus, sendo Hera a esposa real, uma deusa telúrica, a senhora de Argos, uma das mais antigas cidades. Toda a construção do panteão e heróis gregos se dá por síntese com os colonos e indo-europeus, com povos locais. Hermes era arcaicamente um deus dos pastores, o que conecta com os indo-europeus que eram pastores seminômades desde tempos muito remotos. A era dos heróis gregos coincide com a Grécia da era micênica e foi entendido pelos poetas do século posterior como Ésquilo, Eurípides, Hesíodo e Homero como sendo acontecimentos reais de seus ancestrais. O que não quer dizer que estes autores não desenvolveram estes personagens, tal como os cineastas fazem filmes baseados numa história real, mudando o personagem para ser mais palatável ao seu público e objetivo. Outro ponto comum é que na maioria dos povos, a Era dos Heróis equivale entre os períodos de 3000 e 1000 a.C., como se todos os povos tivessem a mesma idade e tivessem passado por um período onde os seus ancestrais fundadores se tornaram famosos ou deuses. A primeira geração desses heróis da Idade do Bronze foi Cadmo, que não é um grego. Ele teria vindo da Fenícia procurando sua irmã Europa, raptada por Zeus, e foi levada para Creta, de onde, aliás, os micênicos vão emprestar boa parte da mitologia de Zeus, ao qual o mito diz ter nascido lá. O mito vai ensinar que os europeus são descendentes dos cretenses com uma princesa da Fenícia, enquanto Cadmo, também é fenício, fundou Tebas e trouxe o alfabeto para o mundo helênico. Os mitos mostram o mundo do Mediterrâneo sendo absorvido pelos gregos. Perseu, em seu mito, casou-se com Andrômeda, que não é grega, mas na verdade é uma princesa da Fenícia. Podemos citar também Afrodite, deusa das paixões sexuais, que claramente vem de deusas da Mesopotâmia, passando por Canaã e foi importada pelos gregos das ilhas do Mediterrâneo como Chipre. Hera, a deusa de Argos, cidade muito antiga, é o arquétipo da mulher local que talvez era adorada pelos pelasgos, os moradores pré-históricos da Grécia que foram substituídos por homens da raça invasora. Ela deu à luz a Hefesto sem o gerar em amor com seu marido Zeus. Então Zeus é o arquétipo do invasor que no mito, vendo a feiura do filho e a semelhança dele com os povos locais, o joga do topo do Olimpo porque ele tomou partido de sua mãe. Como consequência, ele se torna coxo pela queda, mas guarda em si o segredo dos ferreiros invasores. Hefesto é um arquétipo fruto desta nova geração de gregos, filhos dos metalúrgicos invasores, com as mulheres que foram conquistadas. A próxima geração de heróis da Idade do Bronze seria de
guerreiros como Atalanta e Peleu, pai de Aquiles, ou Teseu, que marca o fim da era dos minoicos e seu domínio no Mediterrâneo. Teseu, oferecido com jovens gregos como sacrifício ao Minotauro, um ser meio homem, meio touro. O culto do touro era parte da religião dos minoicos, e assim deve ter surgido o mito do Minotauro, no qual o sacrifício dos jovens gregos era parte dos rituais de sacrifício humano feito naquela ilha. Teseu é o arquétipo da revolta que dá a independência dos gregos dos seus dominadores de Creta. Na próxima geração, Hércules teria nascido em Tebas, na Grécia, mas o mito de Hércules foi construído a partir de várias lendas comuns de um herói semelhante a Nimrod ou Gilgamesh, vindas do Oriente Médio. Lembre que Tebas teria sido fundada por fenícios. A lenda dos 12 trabalhos reflete a jornada de Gilgamesh, e assim como o rei de Uruk vai em busca da solução para a morte, Hércules também tem que libertar Orfeu do Hades. Tanto que os fenícios o adoravam como Baal Melkarte, e foi conhecido como Heracles pelos romanos, que identificaram Heracles como sendo Donar dos germânicos ou Thor dos nórdicos. Esse é um exemplo como ancestrais tomam para si arquétipos e sua memória chega a ser tão venerada que eles sobem para a categoria de deuses. Acredita-se que Atena era um tipo de deusa micênica dos templos e da guerra e que foi convertida em filha guerreira de Zeus, a inimiga de Ares, o deus da guerra ligado aos Trácios, rivais dos gregos na disputa das colônias da Ásia Menor. Por isso, gregos têm dois deuses da guerra, Atena e Ares. Da Ásia também veio o culto de Apolo, cujo nome nem mesmo é grego. Seu arco, sua lira, seu aspecto legislador o conecta com a antiga Suméria e o deus solar Shamash dos semitas. Tanto Apolo é um deus vindo do exterior, que no território grego os pelasgos tinham um outro deus solar chamado Hiperion, que foi chamado pelos helênicos de Hélios. Ártemis de início não era irmã de Apolo, mas seu culto foi importado da Anatólia, do culto pré-histórico da Senhora das Feras. Em alguns lugares, seu culto foi associado com Perséfone, a filha da deusa Deméter, e em Creta com a deusa Britomartis, com a deusa Cubelê da Frígia, o que faz tanto uma deusa virgem quanto uma deusa mãe desinteressada no amor de um consorte. Podemos rastrear o culto dela desde a deusa mãe das cavernas, vindo pela Inanna Suméria, que descia aos infernos e era vista entre feras, até o culto de Diana dos Efésios nos tempos de Roma. Troia representa a fase final da era dos mitos e heróis e tem um arquétipo psicológico interessantíssimo. Por exemplo, Agamenon, que oferece sua filha Ifigênia em sacrifício aos deuses para conseguir ventos que levem sua frota para guerrear contra Troia. Psicologicamente, isso significa o pai que viola a confiança de uma filha, desta forma matando uma parte de si mesmo que estaria disposta à sensibilidade. Este soldado é o arquétipo para o moderno servo do mercado de trabalho, que não pode demonstrar empatia, compaixão e nem tem tempo para vínculos familiares que lhe tirem o que o sistema chama de foco, ou objetivos profissionais que lhe conferem um status. Para adquirir tal poder, este Agamenon moderno está disposto a sacrificar o tempo, atenção e amor por sua família em troca do que entende por sucesso. O sacrifício emocional que pais submetem seus filhos nos choca menos do que o sacrifício de Ifigênia chocava o público de Homero. Segundo Mircea Eliade, os heróis são criadores da religião e tradição, por isso são associados a ritos de iniciação e mistérios. Sua morte é sempre trágica, revelando tanto a antropologia pessimista dos gregos, quanto sua visão religiosa dos deuses como frios, indiferentes, caprichosos e sujeitos às mesmas paixões dos homens. Os deuses se parecem com os homens porque começaram com o culto de ancestrais que eram homens. Os deuses eram a conexão do culto aos ancestrais com as forças cegas da natureza. E como estas forças eram indiferentes aos homens, eles entenderam que os deuses assim eram
E como os primeiros homens enfrentaram a natureza para sobreviver, como Ícaro a tentar transpor seus limites, ou como Hércules enfrentando Hera, ou como Orfeu desafiando a morte, o limite humano sempre é lembrado com um final trágico de todos os heróis, como em Teseu, Édipo, Aquiles, Ícaro e até na apoteose de Hércules. Só para contrastar, enquanto o cristianismo é uma religião totalmente baseada numa visão benéfica de Deus e na esperança de uma salvação, para o grego não havia um conceito de salvação, e a esperança era uma terrível ilusão. O mito de Pandora conta como os deuses fizeram a primeira mulher para punir os titãs criadores da humanidade, e esta mulher, chamada de Pandora, abriu uma caixa dada por Zeus, espalhando pela terra toda sorte de doenças, trabalho e a morte. A única coisa que ficou na caixa foi a esperança. Sempre houve um grande debate sobre isso, mas a interpretação leva a crer que a esperança foi deixada como a pior maldição, porque não deixa o homem desistir e assim ele continua vivendo iludido de que tudo vai melhorar. E a esperança foi vista de maneira pejorativa entre os filósofos gregos estoicos e epicuros, séculos mais tarde. E foi justamente a esperança que substituiu os deuses gregos pelo Deus cristão.